Vamos lá? Então é isso. Fechem os olhos, sentem-se numa posição estável e confortável. Respirem profundamente, lentamente, sentindo com que o ar atravesse das narinas até os pulmões. Respire. Continue respirando. Nas próximas respirações, mesmo que sigam o fluxo natural, vá esvaziando de toda, vá se esvaziando de toda e qualquer emoção, inquietude, ansiedade, nervosismo. Esvazie-se. Respire e vá esvaziando. Não foque o pensamento em nada específico. Apenas atente-se a tudo que te cerca e continue respirando. Faça o percurso do ar. Sinta a textura, a temperatura do ar. Sinta o ar preenchendo os teus pulmões. E relaxe. Como sabemos, relaxar é enviar um comando consciente para o corpo. E o corpo recebe este comando com intensidade, mas uma intensidade sutil. E ele responde relaxando. Relaxe os pés, as mãos, o pescoço. E caminhe. Caminhe para dentro de si mesmo, até que você se encontre. Encontrar-se é um processo diário. Então devemos sempre tirar um tempo para que possamos voltar para dentro de nós mesmos. E é este o momento. Você escolheu relaxar. Você escolheu voltar-se para dentro de si, para que pudesse expandir o seu ser. Ao respirar, expanda. Do seu plexo solar, uma luz dourada surge. E essa luz, ela toma proporções maiores, intensidade maior, de acordo com a sua vontade. Então, amplie essa luz. Faça com que esse dourado cubra todo o teu corpo e se expanda cada vez mais. Ele se expande no ambiente onde você está, no bairro, na cidade, no estado, e vai se expandindo, criando proporções inimagináveis. E ele continua se expandindo. Hemisfério sul, e ele se expande até o hemisfério norte, fazendo com que você abrace o cosmos. Abrace tudo que está inserido nele e só absorva o que é bom e iluminado. E a sensação de relaxamento, ela se torna mais forte a cada respiração. Relaxando com consciência, você entra num estado de contentamento.
E se você entra nesse estado, você está repleto de tudo o que precisas para que caminhe melhor, para que seja melhor nesse. Faça uma pequena comparação do início desta prática até este momento. Guarde para si mesmo e perceba a sua capacidade de enviar comandos e o seu corpo responder a estes comandos de forma verdadeira, de forma pura, pois a sua intenção é verdadeira. Concentre-se em si mesmo. Expanda-se cada vez mais. Como uma explosão sutil, pura. Simplesmente você se fragmenta e se une ao todo. E quando isto acontece, uma sensação de bem-estar e de leveza tomará conta do seu corpo. Aos poucos, vá retornando, mexendo mãos, pés, ou a parte do corpo que lhe for mais necessário movimentar-se. E retorne. Retorne mais relaxado, retorne mais consciente, retorne mais apto a ouvir, absorver experiências, absorver conhecimento. Porque hoje será o nosso terceiro. O tema já foi falado, é ser, estar e a passagem. Como podemos iniciar o ser e estar do ponto de vista do Hatha Yoga? Eu acredito e cito muito Patanjali nesse processo, porque Patanjali não só criou o yoga em si, mas ele criou algumas normas de condutas interiores e exteriores. Para que possamos entender o que é ser, precisamos estar. E para que possamos entender como estamos, precisamos entender o que somos. Então, ser e estar estão lado a lado sempre. E o que eu faço por isso? Procuro utilizar o autoconhecimento como um motor que me locomove para o ser e do ser para o estar. E como tudo é movimento, automaticamente a passagem acontece. Obviamente, não, muitas vezes acreditamos que existe uma sequência lógica para que haja essa mudança, mas não. A única lógica parte da própria vontade. Se pegarmos os sutras de Patanjali, eles nos mostram normas interiores, para que possamos atingir estados e estágios superiores de consciência. Ao passo que, se pegarmos o Hatha Pradipika, ele nos mostra a parte física, a parte exterior de toda uma prática de yoga. O yoga, por si só, já é uma ferramenta do ser. Porque quando eu pratico yoga e entendo que o Hatha Yoga, que é a minha área de atuação, entendo que o Hatha Yoga tem a nos proporcionar, a me proporcionar, eu passo a ser um ser consciente, que tem vontade. E essa vontade, ela faz com que eu crie ações positivas para que ela aconteça. Então, se sou, como estou? Essa é uma pergunta que caminha junto com o ser, porque é o estar propriamente dito. Muitas vezes sou, mas não estou. Tampouco consigo fazer a passagem.
Com a prática do yoga e com os ensinamentos do yoga, com as escrituras, Hatha Pradipika, Sutras de Patanjali, Yamas e Niyamas, eu consigo entender melhor o que propõe uma prática yoga. Obviamente, os asanas não são simplesmente exercícios ou movimentos. Eles vão além disso. Eles mexem com os nossos nadis, que são os nossos meridianos, são canais que percorrem o nosso. Eles mexem com o nosso. O yoga mexe com o nosso prana, que é a nossa energia vital, é o que circula a vida. E através desse circular, eu consigo entender o que eu pratico. Eu consigo entender e visualizar o que as antigas escrituras nos querem mostrar. Então, se sou, estou. Se sou, estou. Eu posso caminhar, posso seguir com consciência. Abrir a mente através do corpo é o que o yoga nos permite. Você faz uma postura, você mentaliza essa postura, você sente o efeito dessa postura. E mesmo que você não esteja na prática, aquele efeito fica guardado na sua mente e no seu corpo. E você pode experimentar, rever esse momento novamente e sentir o mesmo bem-estar. Existe uma mudança de atitudes e pensamentos através do yoga, porque o yoga trabalha muito a verdade. Eu sou o que sou, como diria no Kabbalah, Eashereia. Se sou o que sou, tenho consciência do que sou. Tenho consciência das minhas limitações, tenho consciência das minhas ações, tenho consciência também das minhas características positivas. Eu passo a não suprimir aquilo que é negativo. No yoga não tem supressão, tem acolhimento. Então, se eu percebo algo em mim, algo que sou, e que no meu estar não me deixa bem, eu consigo identificar isso e fazer com que isto não aconteça, pois eu mudo a minha ação para comigo e para com o mundo. Então eu paro, penso, fecho os olhos, respiro e vou fazer um pequeno discernimento sobre aquela situação. Só que eu não me afundo nela, porque eu não me permito me afundar. Pois eu trabalho um estado mental e extrafísico no yoga, que é extremamente eficiente e verdadeiro, para que pequenos problemas diários não me atinjam com intensidade. Eu passo a entender o que me serve. E com esse entendimento, eu passo a definir o que eu posso e o que eu não devo fazer. E tendo isso muito claro na minha mente, então eu já passo a ser. Eu passo a ser um indivíduo melhor para comigo e para com todos que me cercam. Sendo este indivíduo melhor, eu estou numa posição diferente. Eu também estou numa posição melhor. Porque minha mente, ela amplia. Minha mente, ela fica extrafísica, ela fica cósmica. E partindo disso, eu consigo melhorar tudo que me envolve, tudo que envolve a minha vida. E aí eu realizo a melhor das passagens. Lembrando que o yoga é uma técnica que para o Ocidente tem um outro viés. As pessoas acreditam no Ocidente que yoga é apenas são exercícios físicos que trazem bem-estar mental, emocional e etc. Também. Vos digo também, mas vai muito além disso. O yoga é uma técnica criada para libertação do ser. Você se liberta aqui, em vida, nesta vida, e libertando-se aqui, sendo
estando fazendo a passagem, a roda de Sansara pessoal, a sua roda de Sansara passa a não existir mais. Então você quebra o ciclo de nascimentos, morte e renascimento. E aí você entra em um nível superior de consciência. É muito importante termos muita ética, não só com o que falamos, mas com o que sentimos. Ética é muito importante nessas horas, porque devemos, um dos princípios, volto a dizer, do yoga, é sempre falar a verdade. Não adianta eu estar aqui falando coisas maravilhosas, sendo que eu não pratico. Porque o professor de yoga só é um verdadeiro professor de yoga se ele pratica todos os dias. Se ele estuda, se ele lê as escrituras, a partir daí ele é. E se ele é, ele pode estar numa posição diferente para com os outros, não superior nem inferior, mas numa posição de igualdade consciente, o que permite que ele entenda os outros através de si mesmo. Isso pode ser atingido com outras técnicas que não sejam yoga, obviamente, mas eu lhes garanto que através do yoga as coisas são completamente diferentes, porque você põe em prática tudo aquilo que você precisa para que tenha um dia melhor, uma vida melhor e mais equilibrada. Muitas pessoas olham para mim e falam, mas você não parece um professor? Você é agitado, tem uma outra postura, não usa a roupa de professor, isso e aquilo. Como pode isso? Eu simplesmente sou. Se sou, estou. Estou sendo professor. E aí a minha passagem é conseguir passar para os meus alunos, para as pessoas que me ouvem, todas as benesses que o yoga nos traz. Então é muito importante um autoentendimento. Você tem que saber quem você é, para saber se você está do jeito que deve. Para saber do jeito se você é aquilo que você pensa. E toda e qualquer passagem será muito mais fácil. Respirações, alongamentos, asanas são de extrema importância, se praticados diariamente. E o estudo, volto a dizer, o estudo é essencial, porque o que você aprende numa aula, se você lê Patanjali, se você lê os Vedas, se você lê o Gita, você passa a entender mais o que nos cerca e o que somos. Somos a mesma coisa desde a antiguidade, seres humanos, passíveis de erros e acertos, passíveis de bloqueios e desbloqueios, passíveis de doenças e cura dessas doenças. Somos todos um do ponto de vista primordial, mas diferentes do ponto de vista individual. Estar humano, ser humano, é um grande desafio que temos neste orbe. Seja, esteja e faça a sua melhor passagem. Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em cada um de vocês. Gratidão. Passo a palavra para o nosso irmão Ravi. Olá, pessoal, tudo bem? Falar um pouquinho hoje sobre esse tema tão interessante, né, que traz muitas provocações no dia de hoje. Ser, estar e a passagem. Espero que todos estejam bem. Dia de hoje, tomar um pouquinho de água. Vamos lá, vamos começar. Aproveitando, né, toda essa energia
que foi disponibilizada aqui a nós, para nós, através do nosso querido irmão Luiz Ricardo Trovão. Aproveitando essa mesma cadência vibracional, quero aqui trabalhar com você num sistema mais nutritivo da psique, do consciente cognitivo, o que é ser, né? A psicologia ela vai trazer um viés do ser. A filosofia ela vai trazer um outro olhar. A espiritualidade ela vai trazer um outro olhar. E eu quero alinhar, desejo alinhar aqui esses três pontos, esses três pilares. Esses três pilares. O que é o ser na psicologia? O que compõe a nossa existência na matéria, essa substância que precisamos analisar, que precisamos estudar? O que é o ser, né? Tudo aquilo que nos compõe em nossa existência como símbolo de humanidade. Antes de você ser ser humano, você precisa ser. Não ser algo, não ser aquilo que a cultura injeta desde a nossa primeira camada que compõe a infância. O ser, ele está mais atrelado à nossa essência do que propriamente a nossas teorias, os nossos pragmatismos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, porque isso é resultado do estar. É importante aqui vocês aprenderem a dividir o que é o ser e o que é o estar. Eu estou agora, né, passando aqui alguns conteúdos para vocês, mas o que compõe o meu ser é muito maior do que a própria ciência consegue explicar. O meu ser ele é preenchido por uma camada de conhecimento, sendo este conhecimento espiritual, corporal e almático. É o que a gente chama da tricotomia do corpo, ou seja, corpo, alma e espírito. É o que compõe o ser. Ou seja, nessa costura entre esses três polos nasce o veículo da vida. Quando fala de ser, é necessário você linkar intrinsecamente com o poder da existência da matéria. Tanto é que, para um átomo chegar à existência, ele precisa, obviamente, de algumas camadas: próton, elétron e nêutron. Ou seja, esse âmbito trisal ainda está acompanhando, né, a nossa dinâmica nessa existência. O ser, né? O Hamlet ele fala muito sobre isso, Shakespeare, né? Ele fala ser ou não ser, eis a questão. Quando eu sou, será que eu estou necessariamente? Será que quando eu estou conversando com alguém, eu realmente estabeleço o estado de presença? Ou me comporto com ele como algo, uma conversa paliativa? Quando você fala de ser, é o poder que você tem de gerar propósito na vida do outro. Ou seja, o seu ser, ele inspira o outro a ser melhor, inspira o outro o poder da correção, inspira o outro a melhoria, a autorreforma. Né? A gente coloca aqui um pouquinho dos valores, né? O que compõe um ser é os valores que você tem perante a sua vida, perante a sua existência. Os valores que te comportam nessa matéria. O estar já é diferente, né? Quero trazer aqui o arquétipo do sábio, né? Muitas pessoas falam, eu desejo ser sábio, um ermitão, etc. Mas como é que o ermitão reage a um estímulo negativo, né? A um trânsito? Como é que o ermitão reage, o sábio reage, quando o despertador, né, atrasa, o despertador não toca, o celular ficou desligado e vai chegar atrasado ao serviço? Ou seja, qual é o simbolismo que a gente tem em relação à sabedoria? Ou seja, amar a sabedoria é amar o ser. Tanto é que na filosofia, filosofia significa ter amor à sabedoria. Não necessariamente incita você a ser um sábio, incita você a se corrigir e alcançar esse estado de equanimidade.
de serenidade, de perenidade. Então, o que compõe o ser? Eu trago aqui uma frase de Jung, né? Mais fácil começar do zero, levar o homem à lua, do que começar do zero e levar o homem ao interior de si mesmo. Perceba, o ser, ele está dentro de você, é uma camada muito mais sutil, é profunda. Só que muitas das vezes fugimos dessa camada porque criamos uma série de bloqueios, né? Imagine-se que, trago um exemplo aqui, uma metáfora digestiva da cebola. A cebola, ela é repleta de dimensões, ou seja, repleta de invólucros. Assim também é o ser humano. Cada um tem um comporte, né? Aquela camada que gera nele muitas das vezes uma ansiedade, um medo, um trauma. Ou seja, até chegar no núcleo da questão. Passar, é o que a gente chama aqui de rito de passagem, é deixar determinados hábitos e padrões para trás, ou seja, abrir mão de determinados comportamentos para alcançar o teu núcleo, que é o ser. Ser e estar estão intrinsecamente interligados, mas não necessariamente um faz referência ao outro, né? Porque estou agora, não necessariamente eu posso estar sendo, né? Eu trago aqui o exemplo dos personagens, né? O quanto de nós somos personagens em muitos lugares. Ou seja, dependendo de algum ambiente, a gente se torna uma pessoa. Para quê? Ah, talvez para querer agradar, para querer, né, aplausos. Ou seja, isso afasta você do ser, daquilo que te comporta, daquilo que te é, daquilo que está dentro de você. Então, quando fala de ser, é necessário a vazão da essência, aquilo que você tem de melhor, você deve mostrar ao mundo. Só que muitas das vezes fugimos desse papel por medo do julgamento externo, por medo do julgamento alheio. Então, o estar, ele está atrelado mais ao momento. E muitas das vezes é um momento inconsciente. Eu trago aqui a referência do momento presente. Quando você está presente, com a escuta aberta, com o olhar ampliado, com o coração pulsando, você está sendo. Quando você não está, é porque a tua escuta está fechada, o teu coração está reprimido e o teu estado de presença ele é minimizado. Ou seja, é você realizar o rito de passagem mesmo, abandonar esses personagens, deixar para trás tudo aquilo que te gera uma mácula, tudo aquilo que te gera um desespero, para que você possa alcançar esse patamar de consciência que é realizar, né, essa travessia, essa ponte entre o teu inconsciente, as crenças inconscientes e aquilo que é consciente, para que você alcance uma inteligência a nível maior, inteligência a nível de correção. Então, é você se abrir, estar aberto ao mundo. Entre você e o mundo, escolha o mundo, porque o mundo ele traz o olhar da realidade, né? Então, a realidade é o melhor caminho para que você chegue diante de você, ou seja, perante a você, ou seja, aquilo que está dentro de você. Porque a nossa mente é tão lógica que pode criar o quê? Bloqueios de relacionamento, de auto-relacionar-se consigo mesmo. Tem uma frase que eu gosto muito: conheça-te a ti mesmo, transforma-te a ti mesmo. Então, é o que a gente chama da alquimia medieval, né? Transpor, né, o ferro, aquilo que a ferrugem corrói, em ouro vivo, né? Onde nem, nada do mundo externo, nada das paixões e medos possa corromper aquilo que há dentro de você, que é o teu néctar, né? Aquilo que o próprio Criador, né, te deu. Ou seja, o propósito do ser humano é justamente encontrar essa faísca divina e ser essa faísca divina. Não é estar, porque o estar é oscilatório, o ser ele é perene, ele é eterno, né? Ad eterno. Então tudo aquilo que é eterno é perdura. Então a verdade, ela é eterna. Tudo aquilo que oscila entre a realidade e a ilusão, cuidado, é falso, né? E a mente ela tem dessas peças, tende a pregar essas armadilhas do ego para que você não alcance aquilo que você deseja, ou seja, aquilo que está dentro de você, ou seja, é nascer de novo. Então, nascer de novo partindo do quê? Do movimento da ressignificação.
É necessário para que você alcance o ser, você, como eu havia dito, passar pelo momento do luto. O luto é um rito de passagem. É você realmente se desprender daquilo que te limita. O ser humano ele tem um potencial incrível, né, que já está dentro de você, a criatividade, né, de você lidar com as situações de uma forma mais madura. Né? Maturidade não está linkada necessariamente à idade. Ou seja, está na forma como você lida com aquela situação, como você lida com aquele, com aquela dor. A dor é um veículo de mensagem, o sofrimento já é opcional. Né? Trago aqui o exemplo do dentista. Né? Imagina que meu siso está doente. A dor veio como veículo de mensagem. Partindo disso, passa ao sofrer. A sofrência é opcional. Eu posso ir ao dentista e lá realizar todo o exame, perícia, daquilo que está me causando a dor. Agora, se eu ficar nessa simbiose do sofrimento, né, que a gente chama na cultura agora, é o vitimismo. Todo vitimismo é aquele, todo vitimista é aquele que não curou, não sanou a sua dor, não sanou aquela ferida que está aberta, que está exposta. Então é muito mais fácil eu me vitimizar, né, o famoso mimimi, né, justificar a minha dor, justificar meu sofrimento do que assumir a responsabilidade. Se algo chegou perante a você é porque traz o quê? A provocação de você ser melhor, você crescer. Então, quando fala do ser, é você entender que você atrai toda a situação externa para que você cresça, seja positivo, seja negativo. Né? Semelhante atrai semelhante. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, tudo aquilo que você emana, você vai trazer. Até porque o corpo ele produz essas células magnéticas. A compreensão ela é necessária para que você alcance o quê? Esse patamar de inteligência emocional, esse patamar de inteligência espiritual, metafísica. Então, alcançar esse arquétipo simbólico do ser, você mergulhar nas camadas mais profundas daquilo que te compõe, né? Quanto mais dentro, mais fora. Então, quanto mais você está com você mesmo, mais pode estar com o outro. Então, se relacionar com o outro abre um portal de você alcançar aquilo que está dentro de você. É uma pessoa ríspida, é uma pessoa que, na verdade, está machucada. Todo aquele que machuca é porque ele está ferido dentro de si. Né? Ou seja, você só dá aquilo que tem. Então, como é que está esse momento? Estou. Como é que está você? Será que você está machucando pessoas porque está machucado, seja inconsciente ou conscientemente? Né? Não tem como você ser profundo se você é superficial. Você não abre a oportunidade do outro te conhecer. A melhor forma de você crescer intelectualmente, emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente, é se relacionando com o próximo, com o outro. Ou seja, o legado que você deixa na vida do outro. Será que a conversa que você teve hoje com alguém deixou aquela pessoa melhor, deixou aquela pessoa reflexiva ou deixou aquela pessoa pior? Percebe a qualidade do que você está emanando? Não é sobre quantidade, é a qualidade da sua emanação, da sua vibração. Então, o ser, ele vibra numa cadência muito maior. O estar, ele vibra numa cadência oscilatória. Esse rito de passagem é você realmente abandonar determinados padrões, hábitos de comportamentos compulsórios, compulsivos, que te geram o quê? O mal-estar, porque você não aceita a verdade. Todo aquele que não aceita a verdade gira e vai para um lado do vitimismo, daquele que quer se justificar, daquele que sempre tem uma resposta rápida para tudo. Ou seja, você não se permite vivenciar a vida sobre um outro lugar. Né? Então, o que a gente chama de plenitude da consciência é você alcançar as células de compreensão necessária para que você mude. Quanto mais consciência é injetada, mais a cobrança virá, porque você já não pode mais realizar tudo aquilo que outrora você fazia. Ou seja, o saber e não fazer não é o saber. Se eu sei, eu executo aquilo. O autoconhecimento, ele é autoexperienciativo. Não tem como você alcançar um patamar de consciência sem se autoexperienciar. Isso daí é o que a gente chama de insanidade. Né? Como é que você quer pregar algo? Como é que você quer valorar algo na vida de alguém se você não experienciou isso dentro de você? Isso é ilógico, percebe? Então, insanidade é você realizar as mesmas coisas, os mesmos hábitos, os mesmos padrões repetidas vezes e aguardar resultados diferentes.
Então, para você realizar o rito de passagem, é você se esvaziar e ressignificar o teu vazio, né? A solidão e a solitude, elas são transitórias. Você estar de bem com a vida, você estar de bem consigo mesmo. Percebe? Todo pensamento, ele vai causar uma resposta no corpo. Isso aí a gente chama de ideomotor. Daquilo que parte do pensamento e vai para o corpo, é que você está reverberando dentro de si. Ou seja, como é que está sendo agora a qualidade dos seus comportamentos, das suas ações? Né? É uma provocação que eu quero deixar aqui com vocês. Então, todo hábito compulsório é porque tua mente ela não alcançou esse estado sereno. Né? E eu desejo aqui que vocês alcancem esse estado de serenidade para que vocês possam transmutar. É aquilo que eu falei do ferro, né? Onde a ferrugem corrói, transmutá-la, transformá-la em ouro. Ou seja, o que vai ser o ouro? A tua essência. Viver a tua própria essência, o néctar, o éter, aquilo que te compõe nessa existência. Não ser mais um personagem, até porque isso cansa. Né? Então, exige de você uma disciplina. Né? Então, é o hábito, o poder do hábito que vai fazer o monge. Então, realizar esse rito de passagem é você ressignificar, né, aquilo que foi perdido dentro de você. Ninguém pode te obrigar a ser amanhã o que você é hoje. Ou seja, a cultura, né, a sociedade, ela não pode te obrigar. É o que a gente chama da camada, né, exterior. Essa coisa do estar, né? Será que você está no arquétipo mais instagramável, né? Ou seja, aquilo que a sociedade busca, que é o perfeccionismo, é a ideia do mito, né? A pessoa perfeita. Você não está disposta a mostrar a tua vulnerabilidade. Tudo aquilo que é vulnerável, ele é. Ou seja, ele é por essência. Ele está realmente ocupando o lugar do ser. Então, eu quero trazer isso para você, né? Quem você está sendo, no final das contas. O ser e estar, eles andam lado a lado, mas cada um ocupa um lugar diferente, uma cadeia diferente. Né? Quando você entende esse movimento, você cria no teu subconsciente o efeito dominó. Então, todas as crenças, ela caem por terra para que você busque o que? O lugar do ser. E o ser, ele é eterno. Por quê? Porque é verdade. Porque é o verdadeiro. Daquilo que é verdade, ele é perene. Nada tira, nada corrói. Então, a passagem, ela é necessária para que você alcance justamente essa camada superior. Né? Alguns chamam de estado nirvana, né? Que é o estado da consciência. A supraconsciência no momento presente. Aí sim você está sendo. Né? O poder de libertação é você se libertar no aqui e agora, não no amanhã, não na, na, nos montes do Tíbet. É você entender que esse estado de supraconsciência, ele nasce, ele é gestionado aqui e agora. Né? Não espere o momento perfeito, porque o momento perfeito é uma ideia que, desculpa, ela tem prazo de validade. Percebe? Então, tudo aquilo que te gera um prazo de validade vai te gerar um cansaço. O ser, ele não se cansa, o estar, ele pode te cansar. Né? Então, quando se fala dessa passagem, dessa travessia, né, tem algo que eu gosto muito de uma metáfora, né? Aquela pessoa que atravessa o rio, quando ela voltar, né, ao ponto de partida onde ela partiu, as águas não serão mais as mesmas. Ou seja, não espere que, quando você execute o ritual de passagem, não espere que as pessoas que estão ao seu redor possam te olhar da mesma forma que outrora te olharam. As coisas mudam e as mudanças são necessárias para o teu crescimento. Né? O atrito, ele é necessário para o teu crescimento. Estou falando do atrito relacionado ao conflito, mas é o atrito entre você e a tua consciência, para que você alcance esse nível maior, até porque o contraste ele faz parte da existência. O contraste da realidade, aquilo que você está acessando e aquilo que você deseja acessar, que vem e provém da tua essência, provém da tua alma, do elo almático. Então, a provocação aqui é você viver aquilo que você se propôs a viver. Pegue agora como ponto de partida, será que realmente eu estou executando aquilo que eu vim para executar? Ou estou apenas
passando aqui sem uma consciência, sem um processo de amor. O amor, ele é a ponte que te liga entre você e o divino. Então, é você estender desse amor ao próximo. Né? O mundo já é maligno, né? Já tem o estresse, já tem... Ou seja, a forma de você não se identificar com a insanidade alheia é que vai fazer com que você seja a pérola que brilha no fim, ou seja, no fundo do rio. Então, que você possa imergir em você e trazer o melhor que habita dentro de você, porque é só isso que você tem. Então, o propósito do ser humano é sair melhor do que entrou. Como é que está a qualidade dos teus pensamentos, que provoca, né, as correspondências no corpo? Como é que está a qualidade da sua vida? Como é que está a qualidade, né, das suas imersões internas, teu autoencontro, né? Que você não se sinta perdido, mas que você possa encontrar o farol. Esse farol é justamente esse rito de passagem que vai fazer com que você transcenda as meras ilusões que talvez você esteja vivendo. Então, deixo vocês com essa provocação, aliás, com essas provocações, e que tudo aquilo que você deseja dentro de ti possa florir com amor, com graça, com sutileza, né? O movimento ele vai exigir de você um determinado grau de disciplina, porque a disciplina ela se pratica com prazer. Essa é a verdadeira disciplina. O autoconhecimento é o que te fará crescer como ser humano, aquilo que te compõe, né? O cenário que você está. Então, conheça-te a ti mesmo, transforma-te a ti mesmo. É isso. Agora passo a palavra para o querido Paulo. Ele vai trazer aqui algumas inspirações de conhecimento para vocês. E desde já agradeço imensamente. Tchau, tchau. Boa noite. Fala de mensageiro dos deuses, a gente fala de Rafael. Como fala na própria Tábua de Esmeralda, pode ser? Pode. A Tábua de Esmeralda fala qual é o primeiro versículo da Tábua de Esmeralda? Verdade sem mentira, muito verdadeiro. Né? Se você olhar esse texto, é redundante. Né? Verdade sem mentira, muito verdadeiro. Como assim? Se você parar para avaliar, qual é a sua verdade? A verdade não é uma parte, a verdade é um todo. E tem uma falha, vamos assim dizer, que as pessoas cometem, ou que até nós cometemos, que é o seguinte: a partir do momento que você condena as trevas, você condena a própria luz que gerou as trevas. Isso não é uma questão de você estar colocando as trevas, não, mas presta atenção. Se você não vê o mal, como é que você caminha para o bem? A primeira letra do hebraico é o Aleph. O Aleph é um. O Aleph é Deus. O Aleph é o general, é o Aleph, é o Todo-Poderoso. Mas a Bíblia, o Torá, começa com a palavra Beit. Então, não começa com Aleph. Deveria começar com Aleph. Então, não, começa com Beit. O Beit é dois. Beit é a casa de Deus. Beit é a dualidade. Beit é Saturno. Inclusive, esse ano é hoje, nosso amigo Saturno. Então, nesse Beit, ele fala preto e branco. É muito difícil para nós compreender a Deus, porque Deus é um e nós somos dois. Nós vivemos na dualidade. Então, a partir do momento que você condena a sombra, você condena a luz, você que gerou a sombra. Enquanto, em verdade, se você parar, todos nós somos imperfeitos, não é assim? E nós, como imperfeitos, precisamos do quê? De ajuda. E nesse momento, a gente se ajoelha, inclusive o joelho é uma parte do planeta Saturno, ou seja, a gente se ajoelha a rezar, e ajoelhar a rezar é ser hábito no frontal. Abrindo o lobo frontal, você entra em comunhão com o divino que habita no seu coração.
mas a gente precisa se dobrar. A gente precisa se... Inclusive, esse centro é colocado como centro dos joelhos, é colocado como centro devocional. Ou seja, onde a gente se devota a algo, a alguém ou a alguma coisa. A gente se dobra, a gente se curva. Então, é dito assim, que o orgulhoso será humilhado e humilhado se tornará exaltado. Então, a nossa verdade, a sua verdade, a minha verdade. Para a verdade como um todo, a gente tem que olhar luz e sombra, mas como bem o Ravi colocou, a partir do momento que a gente se identifica com algo, a gente se prende ou pega isso para nós. E aí a gente passa a viver uma ação, ou um karma, vamos dizer que é uma ação, que muitas vezes não é isso, mas por identificação. Então a gente se identifica com algo e sofre com isso. E daqui a pouco você para, para que eu estou sofrendo com isso? Não faz o menor sentido. É que nem falar assim, o outro me jogou uma carga. Tá bom, a carga é sua. Não, mas você não entendeu. O outro que jogou a carga, isso vai resolver a sua carga? Não. Só vai resolver a partir do momento, não é que você aceitou isso. Não tem nada a ver com aceitação, mas acolhimento, é o Dharma. A partir do momento que você acolhe isso, que você está assim, você pode mudar. Se você não acolher isso, não tem como você mudar aquilo que você não tem. Então, nessas horas, fica a provocação assim. Todos nós temos todos os defeitos do mundo. Quer um exemplo? Pega aquele cara pacífico, põe uma arma, um uniforme, põe ele na linha de frente e vê o que ele vira. Um monstro. Mas por que esse lado nosso não aflorou? Porque não teve oportunidade, não tinha meio para que isso acontecesse. Mas a partir do momento que esse meio se manifesta, partes nossas, da nossa alma, vem à tona. E aí a gente começa a se conhecer. Eu falei, cara, conheci um pedaço meu terrível. Como também tem partes nossas maravilhosas. Então, por vezes a gente caminha, por exemplo, para riqueza, vamos assim dizer. Mas quanto mais riqueza você busca, mais pobreza você encontra. Quanto mais você procura a luz, mais sombra te vem. Aí você fala, cara, eu já vi esse comentário, né? Quanto mais eu procurei espiritualidade, mais eu estou me ferrando. Aí você fala assim, tá certo então. Aí você fala, mas como assim? É isso mesmo. Porque aí você não tinha olhos para isso. Então, eu vejo da seguinte forma: você pediu por mais luz, beleza. Então, eu te convido assim: pega uma lâmpada de 10 watts e põe na tua cozinha. Agora, pega uma de 1000 watts e põe na tua cozinha. Como é que vai. O que você achava lindo, maravilhoso, limpo, você vai achar buraco, vai achar sujeira onde você não existia. O problema está na luz ou na sujeira da cozinha? Então, limpo. Então, o que acontece são em crises, não é? E a crise a gente atrai ela para nós. E a crise vem para o nosso bem. Isso pode parecer muito masoquismo, mas em verdade não. Se não existir a crise, a gente não sai do lugar. A gente não se movimenta. A gente fica num estado confortável. Aí vem alguém e provoca uma crise. Alguém provocou? Não, a gente a provocou. A gente provoca a crise para sair do lugar confortável que a gente estava. Se não, a gente não ia sair. É aquela velha frase, não se mexe no time que está ganhando. Mas continua no mesmo lugar. E como o Ravi bem falou, e Trovão, nós viemos para evoluir. E para isso a gente tem que vencer a morte. Vencer Saturno. O mensageiro dos deuses, né? Que é Rafael, colocado como Mercúrio, Tóquio, ele fala dessa verdade, ou seja, a partir do momento que eu percebo isso, eu posso compreender isso e alterar isso. Mas antes disso, não.
E para ter essa compreensão, eu preciso do perdão. Se eu não perdoar, eu não vou ter acesso a isso. Porque presta atenção, quando isso acontece com você, a gente vai xingando aquela pessoa que está revoltada, está isso, daqui, tudo bem, você vai se ouvindo. E daqui a pouco você vai falar, bom, esse peso está demais na minha cabeça, não dá para segurar isso. Peço perdão, tá? Mesmo por um mal que a pessoa tenha feito para mim, se a pessoa fez um mal para mim, é porque eu, em determinado momento, estava vibrando dessa forma e provoquei, de alguma forma, esse mal. E esse mal, se é coisa desagradável que aconteceu, essencialmente não quer dizer que seja má. Ou seja, muitas vezes acontecem coisas desagradáveis que depois a gente para, revê, se melhora e agradece até por esse mal. Porque se não fosse esse mal, a gente nunca ia ser. E a vida passa a ser melhor. Então, esse choque que é dado por Mercúrio, agora a gente está vivendo o período de Mercúrio retrógrado. Esse período de Mercúrio retrógrado, eu falo que é dar 2 passos para frente e 1 passo para trás. Como é isso? Se você dá 2 passos para frente e 1 passo para trás, não tem passo que você não reveja. E perdoar é olhar para trás, porque a partir do momento que você pede perdão, você chega, vem a outra frase. Por qual motivo essa pessoa fez isso? Você vai começar a compreender o outro. Compreendendo o outro, você vai compreender a necessidade que gerou isso. Compreendendo isso, aí você pode mudar a situação. Antes disso. Você vai ser vítima, ou nós somos vítimas da nossa própria ignorância. E tudo bem. Está tudo certo, apesar de estar tudo errado. Está tudo bem. Então, isso faz com que a gente perceba as coisas, compreenda as coisas. E aí vagueia o mundo. Abre-se porteiras de consciência, onde você pode conhecer uma verdade de forma profunda. Então, tem um mito, vamos assim dizer, que fala das ancas de Lúcifer. Ele subindo nas ancas de Lúcifer, que Lúcifer também, uma das traduções, é pai da luz. Ou seja, a gente tem que conhecer o nosso Satã, a gente tem que conhecer aonde a gente se sataniza, onde que a gente se bestializa. Come que nem o cachorro, faz as coisas como um animal, que é a parte da nossa alma, irracional. E ela é reativa, instintiva. A partir do momento que você conhece, compreende isso, é reação mecânica, percebe? Então, quando entra em reações mecânicas, por isso que muitas vezes é fácil fazer previsões. Porque a pessoa reage mecanicamente. Mas tudo pode ser mudado, desde que você pare de reagir mecanicamente. E se reagiu, tudo bem também. Mas compreenda isso. A partir do momento que você começa a compreender, Mercúrio te dá uma mogã, que fala, uma estrela, né? E essa mogã fala de 2 triângulos, um para cima e outro para baixo. Se você parar para perceber, o triângulo é uma força que empurra, uma seta que te guia para um lugar. Quando 2 forças se igualam, elas criam uma neutralidade. Dentro dessa neutralidade, existe a capacidade de você rever sem ter interferência. Mas isso é um período. Então, nesse Mercúrio faz isso. Você olha com os olhos do outro, com os seus olhos, e busca um olhar divino para isso. Ter uma luz maior. Claro que essa luz, volto a dizer, não vai ser agradável. É difícil para a gente olhar para a gente como arrogante, prepotente, mentiroso e por aí vai. Mas se não fizer isso, como caminhar para a riqueza? Vai continuar na pobreza e na vergonha. E vai reagir com agressão.
porque é reativo, é animal. Então, nesse ponto, Mercúrio, eu até tenho até uma coisinha, tem até uma imagenzinha que está aqui em algum lugar. Esse Mercúrio retrógrado traz essa força para quê? Para trazer a força, trazer essa revisão. Imagina só, se você não. Imagina que você saiu da sua casa e esqueceu sua chave, de onde você vai, e você mora longe. Se você não parasse no meio do caminho e falasse, oh, puxa, eu trouxe minha chave, o que que vai acontecer? Você vai ter que ir até o teu lugar de destino, voltar, ou muitas vezes não tem como voltar e você já se perdeu. Percebe? Então, nesse momento, qual que é a ideia? Quando você dá 2 passos para frente e um para trás, você fala, esqueci minha chave. Esqueci minha chave. E aí você pode voltar e olhar, pegar a sua chave. E essencialmente é isso que nós fazemos, essa é a nossa pretensão. Como assim? Chaves. A gente tem uma chave e pode passar uma chave. Cada um de nós vai abrir essa porta do seu jeito. E a sua experiência, por mais que seja parecida com o outro, é única. Então, com isso, é um tesouro que se desvenda. Mas olha, que em essência, falemos o seguinte, ela veio a partir da sombra. Olhar para a sombra. E aquilo que se identifica na sombra, aquilo que faz parte da sombra, poder ser transformado. Então, olha a estrela, não é uma estrela perfeita, percebe? Na imagem aí. Ela é uma estrela imperfeita. Porque isso remete ao elemento ar, ou pensar. Então, transita por todos os mundos. Através da boca, que tem o suspiro, ele pode receber o Rua, o novo espírito, não é isso? Pode abençoar ou pode matar uma pessoa, curar. As pessoas não entendem uma coisa em geral, mas presta atenção a algo. A cura é matar a morte, é matar a doença. Então, de qualquer forma, é uma transformação. Os mesmos espíritos que cuidam da cura, cuidam também da passagem. Então, nesse momento, olha, aqui, você vai ver minha visão aqui, que eu não preciso de óculos, deixa eu ver. Porque, aqui temos as datas. Animate, tem Animate aqui. Tem aqui, ó, 28/2/2024, Mercúrio, conjunção com o Sol. 11/4/2024. Agora, nós temos o quê? Esse período de Mercúrio retrógrado. E esse período de Mercúrio retrógrado em Áries, ou seja, um impulso no ego, no eu. Quem sou eu? Como eu estou? Eu não sou assim, eu sou assado. Eu estou assim. E a partir do momento que eu percebo que gerou isso, eu posso mudar isso, mas eu não consigo mudar sem compreender. Eu não consigo mudar se não tiver uma inspiração divina. Eu não consigo mudar se não tiver uma irmandade que me olhe e fala, Paulo, presta atenção. Porque se a pessoa não me chamar a atenção, eu vou continuar dormindo. E vou sofrer por coisas que não precisaria, essencialmente. Por quê? Por estarem doentes, por estarem no estado de indolência. E nessa hora, qual que é a reação da pessoa quando mexe com o ego dela? Mexeu na ferida, tem dor. Mexeu na dor, qual que é o estado de reação? Ela reage à dor, atacando o outro, como uma forma de defesa.
Mas, muitas vezes, é que nem um cachorro quando vai no veterinário. Ele põe uma injeção e vai espetar ele. O que que o cachorro vai fazer? Vai morder o veterinário, não tem dúvida nenhuma. Mas ele tem essa compreensão. Então, nesse momento, esse Mercúrio retrógrado está em Áries. E Áries é uma janela que se abre para Deus. E nós estamos no plano da ação. Então, é falado assim, o mais importante disso, haja com dignidade, haja com honradez, ou busque isso. Perfeito a Deus. Mas, através desse Espírito Divino, a gente pode sim melhorar. A gente pode estar melhor, viver melhor. Então, essencialmente, olhar para a riqueza, sim, mas com isso perceber onde a gente é miserável. Onde está a miséria? Onde está a pobreza? É tipo assim, a pessoa que quer trabalhar em uma nova área, o que que ela tem que fazer? Ela tem que doar o tempo estagiando de graça e consegue, então, a partir disso, entrar numa profissão. Geralmente, as pessoas que se formam, não vou, depois de formado, vou procurar emprego. Se bobear, já vou mudar de área. Então, a pessoa, poxa, às vezes a pessoa me procura e fala, Paulo, eu estou precisando ganhar dinheiro. Tá bom, vem trabalhar de graça. Pô, você não entendeu? Estou precisando ganhar dinheiro. Eu sei, eu entendi. Mas eu sei que você está em débito. E a partir do momento que você entrar na energia do trabalho, você quer trabalho, você vai ser remunerado por determinado momento. Agora, se você não fizer esse exercício, nunca isso vai acontecer. Se for uma bênção, não sei se é uma bênção. Percebe? É uma misericórdia divina. Então, a gente recebe coisas e doa coisas. Então, em vez de ir contra o mal, lutar contra o mal, que as pessoas sugerem, por que não ajudar o mal a ser menor? Não seria mais sábio isso? Não se esqueça que aos olhos do divino nós também somos demônios. Então, se o divino age com misericórdia conosco, então chegou a hora da gente retribuir o divino agindo com misericórdia com o nosso irmão. E tem horas que isso é muito difícil. E tem horas que a gente ajuda. É mais fácil ajudar uma pessoa fazendo coisas boas a ela. O difícil, muitas vezes, é você fazer o papel de carrasco. Ninguém quer fazer esse papel. Porque o carrasco é mal visto. Mas, se não fosse esse carrasco, nós continuaríamos vivendo na ignorância e na dor, sem saber. Então, quer fazer a prática hoje, amigo? Trovão? Eu fazer a prática? Eu estou com preguiça. Eu vou fazer essa prática. Então, respirando. Respira 4. Segura 4. Solta o ar 4. Sem ar nenhum 4. A cada pulsar do seu coração, teu mestre interno, teu Cristo interno, aquele que habita no seu coração, aquele que realmente é. Veja essa luz do seu coração subindo pela sua garganta, passa pelo seu queixo e vai até a ponta do seu nariz. Sinta seu nariz fumegando e começa a pulsar lentamente. Você sente o pulsar do seu coração na ponta do seu nariz.
Veja uma luz subindo do seu coração, subir para o seu pescoço, indo para o lado esquerdo, aquece o lado esquerdo, vai até a sua orelha esquerda. Sinta pulsar o coração na sua orelha esquerda. Uma luz sai do seu coração, passa pelo seu ombro esquerdo, desce pelo braço, cotovelo, antebraço, palma da mão. Você vê a ponta dos dedos formigando. E você vê sua mão esquerda. E você sente a pulsação do seu coração na palma e nas pontas dos dedos da mão esquerda. Uma luz sai do seu coração, desce pela sua barriga, passa pela sua perna, joelho, batata da perna até o seu pé esquerdo. Veja seu pé esquerdo fumegando, esquentando, e o pulsar do seu coração na ponta dos dedos do pé esquerdo. Uma luz sai do seu coração, passa pela sua barriga, perna direita, joelho, batata da perna, cotovelo, vai até seu pé direito. Sinta os seus dedos e a pulsação do seu coração na ponta dos seus dedos do pé direito. Uma luz sai do seu coração, passa pelo seu ombro direito, desce pelo braço, antebraço, palma da mão, vai até a ponta dos dedos da mão direita. Sinta o pulsar do seu coração na palma da mão direita. Uma luz sai do seu coração, sobe pelo seu pescoço, passa pela face do lado direito, vai até a orelha direita, que formiga, esquenta, e você sente o pulsar do seu coração na orelha direita. Uma luz sai do seu coração e volta subindo pelo seu queixo, indo até a ponta do nariz. E você sente a pulsação do seu coração na ponta do nariz. Seja no seu coração, seja essa voz de Deus que existe no seu coração. O coração muitas vezes nos leva a lugares sombrios, mas é aquele lugar sombrio que a gente precisa resgatar a nossa alma. Fique em paz. Que Jesus abençoe todos. Uma boa noite.